A MTV Plural tem a satisfação neste dia de trazer para você o seu novo programa, Papo com Simetria com Raíssa Schorn. Nos alegramos com essa iniciativa porque vai trazer para você, para o mundo, questões e debates que serão muito importantes para o bem-estar social. Fique agora com Raíssa Schorn, que cumprimentamos desde já. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro da MTV Plural. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, quem sou eu, para que vocês possam me conhecer. Meu nome é Raíssa Schorn, eu sou designer de interiores, trabalho em Ijuí, Rio Grande do Sul, tenho o escritório Simetria, tá? Esse escritório é voltado a interiores e paisagismo, então a gente trabalha também com uma parte de empreendedorismo social, é onde a gente ajuda alguns projetos, né? Temos projeto Hortas Urbanas, Hortas Pedagógicas, Os Invisíveis, e tudo isso por causa da nossa atuação e o nosso amor e o nosso carinho com os ODS, né? Então, diante disso, eu vou hoje trazer uma amiga, uma pessoa muito importante. Ela trabalha na rede internacional de promotores ODS aqui no Brasil. E eu quero que vocês conheçam ela. Vai ser bem bacana, é um bate-papo introdutório, na verdade. Para quem não tem conhecimento nenhum, até vou puxar o Marcos aqui do meu lado para ele participar junto. Quem tiver dúvidas pode mandar no chat. Quem tiver qualquer questionamento, vocês podem mandar. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para responder. Se eu não souber responder, o nosso entrevistado vai responder, porque como eu disse, a gente está aqui para aprender juntos, né? Então, eu vou falar um pouquinho da questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. São 17, provavelmente vocês já viram eles, né? Aqueles quadradinhos bem coloridos, como está aparecendo aqui na tela. Então, é uma agenda mundial, tá? Agenda de 2030. A verdade é que a gente vai tentar correr atrás disso até 2030, né? Então, diante disso, dessas imagens que vocês estão vendo aqui, às vezes a gente não consegue fazer essa associação, né? O que são esses ODS? O que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não sei o que é. Normal, até pouco tempo atrás eu também não sabia, até pouco tempo atrás eu também não tinha conhecimento. E aí, às vezes, vendo aqui a imagem, esses quadradinhos coloridos aí, a gente vai conseguir compreender melhor. O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? Que é disso que a gente vai abordar. Falar um pouquinho sobre o que é o Papo com Simetria. Vai ser um programa semanal, tá? Todas as quartas, das 2 às 3 horas da tarde, a gente vai trazer alguém para entrevistar aqui, para bater um papo. Então é aquela coisa, num papo gostoso, num papo bacana, a gente quer participar, a gente quer interagir, a gente quer ouvir. Então a gente está aqui para aprender junto, né? Errando, né? Que se aprende, é assim que a gente vai e segue o baile. Então, essa ideia de trazer pessoas aqui para entrevistar é para falar um pouquinho sobre tudo. Então nós vamos ter uma interação com o pessoal da Argentina, com o pessoal do Equador, com o pessoal da Bolívia, com o pessoal do Brasil, aqui de Juí, já que o nosso programa acontece aqui, e das cidades mais próximas. Então, quem tiver aí uma ideia bacana, um projeto legal, quiser divulgar a sua empresa, mais voltado às questões sociais, tá, pessoal? Porque a gente está falando aqui de objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, a questão da sustentabilidade, né, economia, parte social, então é mais voltado a isso, beleza? Caso vocês tenham um projeto que ficaram sabendo, manda pra gente. A gente divulga aqui. Se vocês estão escrevendo um trabalho legal, fazendo um trabalho legal, precisam de visibilidade, esse é o espaço para isso, tá? A gente está aqui exatamente para isso. Então, eu vou apresentar aqui, falar um pouquinho do currículo da Vanessa. Vocês têm 5 minutinhos aí, gente? Porque o currículo dela é grande. Fico até constrangida porque o meu acho que dá 3 linhas do dela aqui. Mas vamos lá, tá? A Vanessa, ela é internacionalista, com background em negócios e representação internacional, tendo atuado profissionalmente em missões e ações comerciais na Europa e na Ásia, Itália, China e região administrativa especial
de Hong Kong, Índia e Singapura. Só aí já dá um baque em mim, hein? Já comecei a tremer aqui na folha, viu, Vanessa? Foi integrante do Observatório de Diplomacia Federativa, Cooperação Descentralizada, membro fundadora da empresa Júnior com foco em comércio internacional e desenvolveu pesquisa com abordagem em política externa e relações comerciais. Realizou ação voluntária no Centro Cultural da Embaixada no Brasil e no México durante o intercâmbio acadêmico e recebeu homenagem ao mérito por Laura Acadêmica no curso de Relações Internacionais. Caramba, hein? Acho que eu vou parar por aqui, porque o meu não chega nem perto. Participou de delegações brasileiras de jovens líderes em plataformas de diálogos associadas às Nações Unidas e ao G20, bem como em conferências realizadas sobre temas como a Agenda 2030 da ONU, liderança para o desenvolvimento global, negócios do futuro, empreendedorismo social, tráfico humano e trabalho escravo, combate à corrupção, educação para a paz, desenvolvimento sustentável, entre outros. É fundadora do ODSRN, que tornou-se então parceiro da campanha da ONU Habitat da África, e no contexto do Covid-19 promoveu ações humanitárias e participou de diversas atividades chanceladas pela ONU Habitat Brasil. Atualmente, adentra em estudos nas áreas de direitos humanos, direito internacional e ações humanitárias. É coordenadora nacional da Rede Internacional de Promotores ODS no Brasil, que é a RIPO-BR, né? Então, seja bem-vinda, né, Vanessa? Já conseguimos nos conectar com ela? Me ouvir? Oi, sim, agora sim. O microfone tá bom? Tá. Obrigada pela apresentação, que é isso, é uma trajetória que eu considero muito mais cidadã, né, do que profissional. Gosto muito dessa possibilidade de poder estar em contato com a comunidade, de poder oferecer uma contribuição e de usar, né, conhecimentos científicos, técnicos para essa finalidade, né, sempre pautado em evidências, sempre pensando na diplomacia civil, na cooperação internacional como forma para potencializar benefícios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente iniciar essa questão assim do ODS em si, para explicar para quem não sabe nem o que é o ODS, tá? Assim, acho que a gente necessita começar assim bem do zero. Eu quero saber um pouquinho de ti. Eu quero que tu conte para nós, assim, de onde veio essa vontade, como é que tu começou nessa tua caminhada, nessa tua trajetória, para chegar até aqui com esse currículo que eu fiquei constrangida aqui agora, né? Porque o meu da 3 linhas do teu não chega para... Acho que eu vou me botar a estudar, Marcos, para ver assim, ó, para chegar ali pertinho de ti. Que é isso. Então, essa trajetória, na verdade, começou bem antes, né, do curso de Relações Internacionais, quando eu atuava como coordenadora em um projeto social direcionado a ações, né, de inclusão social, de direitos humanos, de cidadania, de democratização, né, do conhecimento e de espaços públicos. E naquele contexto eu tive a oportunidade de poder refletir, né, sobre todos esses problemas, né, todas essas questões que precisam ser mencionadas e que precisam ser observadas a partir, por exemplo, de um olhar voltado, né, para a sustentabilidade, de um olhar voltado para se pensar em políticas públicas que possam, né, incluir. E eu entrei, né, em relações internacionais já com esse objetivo. E aí, no decorrer desse processo, eu comecei a participar, né, de seleções, de delegações de jovens líderes com o propósito de poder ouvir e entender um pouco mais sobre governança global, de saber como essas ações impactam o cenário nacional, né, porque cada país tem seu status de soberania, né, portanto, isso precisa ser respeitado, mas o que acontece no cenário internacional acaba nos afetando em maior ou menor grau, né, de alguma forma. E aí, nesse viés, né, eu comecei a participar e foi algo realmente enriquecedor, porque também tive a oportunidade de conhecer a realidade de outras pessoas em outros territórios, né, e de ampliar a visão de mundo também. Que bacana. Tu sabe que eu comecei a pesquisar faz pouco tempo, na verdade, né, assim que eu resolvi...
entender um pouquinho mais o que era, conhecer um pouquinho mais sobre os ODS, porque eu, assim como tantas outras pessoas, eu não sabia o que era. Era realmente aquele quadradinho colorido que eu não tinha muita noção, né? E aí, há uns 2 anos, eu me apaixonei. Quando eu comecei a conhecer, assim, eu me encantei. E é uma coisa que não adianta dizer, eu vou fazer e é isso aí. Não, a gente tem que sentir. A gente percebe que é muito mais disso, assim. E aí, bom, dessa forma, né, pessoal, que eu acabei conhecendo a Vanessa também, né, pela Ripo, que hoje eu também sou membro da Ripo, mas foi depois de uns 2 bons anos ali de procura, de estudo, de pesquisa, e querendo ou não, a gente nunca sabe tudo, né? E você é uma pessoa incrível, acho que não tinha pessoa melhor para trazer hoje aqui. Então eu quero que tu fale um pouquinho sobre o que é, da onde veio, sabe aquela coisa, quem são, o que comem, é mais ou menos assim, o que são os ODS, aonde eles se aplicam, o que eu, né, posso fazer para tentar melhorar, para tentar atingir, né, aplicar esse ODS na minha vida, na minha empresa, enfim, começar do básico, assim, bem básico. Tá bom, combinado. Vou pedir só para você me ajudar com a questão do tempo, né? Porque o assunto ele é extenso. Eu selecionei algumas coisas que acredito que são importantes serem mencionadas para poder contribuir, né, nesse processo de construção. E é realmente assim, é totalmente normal, Raíssa. A gente sempre parte de um ponto X para poder conhecer algum assunto. Então, do mesmo modo que você começou agora ou há algum tempo, eu também comecei. Em algum momento, em algum tempo, sem saber de nada, do zero, e isso se aplica para qualquer coisa na vida da gente, né? Então, eu acredito que a gente está aqui exatamente para poder construir em conjunto, né? Essa Agenda 2030, ela foi criada sob os auspícios das Nações Unidas por meio de um processo participativo e mais inclusivo. Só que antes de entrar em si, né, de modo mais específico no tópico, eu acredito que é importante fazer uma introdução, né, e mencionar que as organizações internacionais são atores centrais no sistema internacional, né? Isso significa que são fóruns onde ideias surgem, onde são legitimadas, onde elas ganham raízes e até desaparecem. As organizações internacionais, elas também são mecanismos de cooperação internacional entre os Estados-membros e outros atores que fazem parte desse cenário. Ou seja, são instituições autônomas e que geram bens públicos, geram benefícios. Isso significa que elas têm personalidade jurídica de acordo com o direito internacional. Significa que elas têm legitimidade, elas criam políticas, têm seus próprios projetos, nesses espaços conhecimentos são gerados, as tarefas que são designadas para a comunidade internacional também podem ser definidas aí, as tratativas de negociações internacionais e inclusive a burocracia que existe por trás dessas organizações. Quando eu me refiro à burocracia, eu quero me referir aqui à estrutura existente, né? As normas, as regras, os procedimentos, os princípios, eles fortalecem a possibilidade de reações rápidas frente a crises internacionais. Aqui nós podemos citar claramente, por exemplo, as ações humanitárias por deslocamento forçado, como nós temos visto não só na Síria, em regiões de Oriente Médio, mas também aqui na América Latina, na Venezuela, que acaba trazendo, né, essa realidade para o Brasil e para os outros países que fazem fronteiras com esse país, enfim, né? O que eu quero mostrar com isso? Que as organizações internacionais têm uma grande relevância na governança global. E aí não dá para a gente deixar de lembrar, lá atrás, da criação da Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra, foi a primeira organização internacional universal voltada para lidar com as relações internacionais e que tinha, sim, em sua base, né, um conjunto de princípios, de procedimentos, de regras e que, embora ela tenha ficado reconhecida na história por seu status de insucesso em função do pouco tempo de sua vida útil e do declínio em detrimento do surgimento do segundo maior conflito, que é a Segunda Guerra Mundial, ela foi extremamente relevante para se pensar em impulsionar o que nós conhecemos hoje como Nações Unidas, né, que é a sucessora legal e lógica da Liga das Nações e considerada assim o ápice da institucionalização dos mecanismos de governança global no sistema internacional. O que eu quero dizer com isso? É uma estrutura robusta
que cria mecanismos, e aí a gente pode pensar em multilateralismo, pode pensar em regimes, pode pensar em sistemas ad hoc, para poder fazer uma gestão desse sistema internacional, uma governança mais equilibrada. E ela nasceu ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando nós vivíamos um cenário bipolar, nasceu com o propósito de promover, né, de garantir a manutenção da paz e da segurança internacional, de fomentar a cooperação internacional, de tentar uma relação harmoniosa da relação entre esses países, enfim, seja por convergências ou para resolução de conflitos, e em detrimento, né, da complexidade do sistema mundial, das relações que aconteciam nesse cenário, ampliou-se o campo de atuação para a observância dos direitos humanos também, né, que já fazia parte do primeiro escopo, mas também para promoção do desenvolvimento sustentável, que a gente chega exatamente nesse ponto que você me perguntou. Só que, antes disso, assim, é importante entender que para a gente chegar na Agenda 2030, né, que é um plano que nós consideramos um plano de ação global, que busca traçar caminhos, né, para ações mais resilientes, ações mais sustentáveis, né, que possa nos ajudar à condução, né, de um futuro diferente do que a gente tem hoje, né, sobretudo considerando todos os impactos que esses ODS nos apresentam como grandes problemáticas globais, né, mas para chegar até aqui, existiu sim uma trajetória, e aí eu vou pedir para você me ajudar a administrar realmente o tempo. Realmente queria contar um pouco para vocês sobre isso, né? E falar que, por mais que às vezes as pessoas se sintam um pouco distantes, né? Ah, mas foi algo criado nas Nações Unidas. A verdade é que esses temas estão bem mais próximos do nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. Por exemplo, quando nós temos essa compreensão, né, desse mundo que nos cerca e do exercício da cidadania, nós entendemos, por exemplo, que a reconstrução de estados já foi feita por organizações internacionais. Quando nós falamos sobre operações de paz, assistência humanitária, ajuda para o desenvolvimento, combate a atividades criminais e epidemias, por exemplo, como AIDS, Ebola, o próprio Covid-19, a criação de regimes, né, de proteção para o meio ambiente, criação de normas, como, por exemplo, proteção para criança e para o adolescente, todo esse contexto é criado nesse escopo, né, das organizações internacionais. E aí, eu vou convidar, né, todo mundo a traçar uma linha imaginária para a gente recordar, né, que os debates sobre desenvolvimento sustentável, eles começaram, na verdade, nos anos 70, mas somente nos anos 80, eu trago aqui para vocês o relatório Nosso Futuro Comum, criado pela pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que traz aquele conceito bem conhecido, né, que fala que desenvolvimento sustentável ele busca satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades e capacidade de desenvolvimento das gerações futuras. Então, nesse contexto, lá nos anos 80, trazendo à tona um debate que já tinha sido iniciado nos anos 70, alertava-se sobretudo para os riscos, né, do uso excessivo dos recursos naturais, tomando como base os padrões de consumo, né, e de produção que existiam naquele período. O que é importante mencionar aqui também? Que a gente possa observar uma mudança, né, nessa perspectiva do que seria o desenvolvimento sustentável, que começa muito voltado, né, para uma visão relacionada ao ambiente e que aí ela vai se modificando com o passar do tempo. E aí a gente chega, né, em 92, com a Rio 92, ou a ECO 92, né, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que traz aí no foco do seu debate a garantia, né, para as gerações futuras do direito ao desenvolvimento. Nessa ocasião, os países membros chegaram à conclusão que falar sobre desenvolvimento sustentável tinha a ver com proteção do meio ambiente, mas também precisava envolver os seres humanos, né? Nós, como seres humanos, fazemos parte do meio ambiente, né? Então, a elaboração da declaração do Rio sobre meio ambiente e a adoção da Agenda 21, que é considerada a primeira carta de intenções em escala global para promover o desenvolvimento sustentável, e foi exatamente nesse momento que, pela primeira vez, o desenvolvimento sustentável entra como tema na política internacional, né? Então, para a gente poder, assim, observar como essas conferências, elas funcionam como fóruns de negociação e como fóruns de articulação
né, de convergências ou resoluções de conflitos que podem sim trazer avanços e progressos para a humanidade. Se eu tiver muito rápido, você me avisa, né? Não, pode ir falando, porque tem muita Pode coisa continuar? também nessa linha do tempo aí que eu não sei, Tem, né? tem sim. Então, Tem por isso muita que a gente tá coisa. aqui para aprender. Então, tu pode tocar A gente ficha aí, que eu te aviso combinado, o tempo tem a gente ainda muita tem coisa bastante. sim. E aí a gente sai lá, né, dos anos 90, chega em 2000 com a cúpula do milênio das Nações Unidas, e aí nesse contexto, olha só a diferença, né? A gente já começa a perceber uma trajetória não linear, né, uma trajetória que vai mudando nessa essa visão sobre o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, os debates eles estão muito focados para redução da pobreza extrema. Ou seja, para incentivar, impulsionar os países a enfrentar os principais desafios sociais do início do século XXI. A Declaração do Milênio e a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, emergiram de uma série de cúpulas multilaterais sobre desenvolvimento humano que aconteceram nos anos 90 como continuidade da conferência que mencionei, né? E foi reconhecida a urgência de se combater as privações generalizadas que os seres humanos sofrem, né? Fome, doenças, entre outras coisas. E aí esse tema passou a ser prioritário no cenário internacional e desde então isso vem sendo muito reforçado e potencializado como ação para que seja para que esses problemas sejam mitigados e para que a gente possa buscar soluções para essas questões, né? E aí, os ODMs, eu não sei se vocês conhecem, a Raíssa ela colocou aí na tela de vocês os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável existia um quadro de respostas, né, que foi o primeiro arcabouço global de políticas que contribuíram, né, para orientar as ações dos governos com foco no desenvolvimento. E aí, à época, né, eram 8 objetivos, já assim, se estrutura do mesmo modo como a agenda agora, como os ODS, né, mas eram bem menos ambiciosos, né, eram 8 objetivos, 22 metas, 48 indicadores, e tinha essa temporalidade de vigência de 15 anos também. E eram ações pautadas para atuação no cenário internacional, nacional e no cenário local, conforme também corrobora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês vão entender, né, um pouco mais quando a gente chegar lá, gente, mas é muito importante que a gente possa construir essa linha de raciocínio para poder compreender, né, esse processo de evolução. E aí, lá para 2010, né, o então secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, ele pede um processo de aceleração, né, de análise dos ODMs, dos Objetivos do Milênio, para poder entender que resultados eles estavam gerando, né, e iniciou-se a pensar na elaboração das recomendações dos próximos passos, pautada em uma visão mais sistêmica, de uma estrutura mais responsiva. Por isso foi lançado um processo de consulta. Recordam-se que quando eu iniciei a minha fala, eu mencionei que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados em um processo mais participativo, em um processo mais inclusivo. É exatamente nesse momento, né, que se começa a realização de consultas, né, prévias para poder se pensar nessa nova agenda. Então, não só governos, mas também a sociedade civil, né, corporações, ativistas, organizações não governamentais fizeram parte desse processo, o que acaba mostrando para a gente que é bastante, né, que essa agenda é uma agenda bastante democrática. Né? E aí sim, a gente chega, né? Só lembrando que em 2013, né, depois desse processo de consulta, em 2013, o banco ele apresentou o relatório, né, que se chamou Uma Vida Digna para Todos, mostrando os resultados e como, né, os programas e os projetos que tinham sido implementados, eles obtiveram sucessos de acordo com o alcance daquelas metas que tinham sido estabelecidas, né? O resultado começado em 2010, ele foi projetado em 2013, né? Nesse interim, né, ali em 2002 aconteceu a Rio+20, né? E aí sim, a efetiva integração das visões dos ODMs como foco de dimensão social e do desenvolvimento sustentável como uma visão de sustentabilidade ambiental.
uma agenda mais holística, buscando um esforço conjunto, ações mais inclusivas, ações mais resilientes e que gerou o documento, o futuro que nós queremos, né? E por fim, chegamos aqui na sua pergunta, que é sobre a Agenda 2030, que nós temos aí como documento Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi lançada em 2015, né? Ela nasce e se constrói sob o legado dos ODMs com o objetivo de concluir o que essa agenda anterior não conseguiu avançar, e é também uma renovação do compromisso global, né, de todos os atores, né, com o tema e, né, como nós costumamos dizer, um plano de ação que foi criado para se pensar em caminhos resilientes, né, sempre pensando, sobretudo, lembra que lá nos ODS nós falávamos muito sobre redução da pobreza. Essa agenda sustentável, os ODS, ela não fala de redução, ela fala de erradicação da pobreza, né, porque se entende que esse é o maior problema, que é inadmissível que hoje, né, com todo o processo de evolução, tecnologia, inovação, com tudo que nós temos, que pessoas ainda possam ir para a cama sem ter o que comer, por exemplo, né? E aqui eu estou falando de um ponto específico, porque quando a gente observa a pobreza a partir de uma visão multidimensional, a gente entende que não diz respeito somente a essa questão, que quando nós falamos de ausência de saúde, de educação, de segurança, isso também se inclui, né, em se pensar aí a perspectiva de pobreza, né, de pobreza extrema. Então, ela é uma agenda... A gente pode falar. Claro, essa questão de que os ODMs, eles não foram banidos, né, eles estão junto nessa nova estrutura, então, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Foi uma melhoria, né, uma agenda mais ousada, mas que não foi descartado o que já tinha antes, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Na verdade, algumas metas que foram cumpridas, elas se tornaram mais ambiciosas, né? E aí, essa agenda, ela foi ampliada, né? Então, assim, o tempo de vigência dela, que foi até 2015, né? Ela trouxe esses resultados. E aí sim, de 2015, com uma revisão, com uma nova análise, um novo processo de consulta, e pensando, né, nessa transformação e todas as mudanças pelas quais o mundo passou, outros objetivos foram adicionados e muitas outras metas. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que ela é bem mais ampla que os ODMs, né? Então, os ODMs, eles não deixaram de existir. O tempo de vigência da agenda, ele chegou ao seu limite. Porém, a ideia é que os ODS, eles sejam, né, a continuidade para se avançar naqueles pontos que não foi possível na agenda anterior. Muito bem. Tu consegue colocar, Marcos, de novo para nós aqui os 17 objetivos? Que daí eu acho que para o pessoal que não conhece fica mais fácil também, né? Para poder visualizar, exatamente. Aí, ó. Tá na tela. Quando fala da erradicação da pobreza ali, também aparece. Não, e aí a gente consegue ver aí, nós vemos só os objetivos, mas nesses objetivos, cada um desses objetivos possui metas. No cômputo geral, são 169 metas, 233 indicadores para a vigência também nessa temporalidade de 15 anos. Por que é importante mencionar isso? Porque quando nós trabalhamos com objetivos, metas e indicadores que, de preferência, sejam indicadores desagregados para se ter uma fotografia mais clara sobre a realidade de cada localidade, nós estamos trabalhando com uma estrutura que mostra para a gente o conhecimento científico por trás dessa proposta. Né? É possível mensurar impactos, é possível aplicar essa agenda e mensurar impactos e entender como é possível modificar determinadas realidades, a depender do modo como essa proposta for aplicada. Né? Então, assim, a gente sai de 8 objetivos para 17, de 22 metas para 169, de 48 indicadores para 233 indicadores. Né? O importante dessa agenda é que ela busca concretizar direitos humanos para todos, em um processo, né, de aumento da ambição. Também, algo que é interessante, eu não sei se você tem aí nos bastidores,
uma bússola, né, que ela vem no documento da agenda, e que ela mostra que essa agenda está pautada em 5 dimensões de alcance, né? Essa é uma forma equilibrada, né, de mesclar as dimensões do desenvolvimento sustentável e ainda adiciona 2 outras dimensões. O que eu quero dizer com isso? Essa agenda, ela é uma agenda feita para pessoas, ela é uma agenda feita para o planeta e é uma agenda que pensa na prosperidade. Ou seja, ações que ela pauta ações, ela busca pautar ações que são socialmente justas, ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis. Recordam-se que até então a gente não tinha falado da importância da economia para a prosperidade e para o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto a gente fala sobre isso, né? E traz aí, né, como forma de agregar, o P de paz, né, que é essa crença na justiça e nas instituições, né, para a construção de sociedades pacíficas, e o P de parcerias, que busca fortalecer a capacidade de todos os agentes envolvidos em impulsionar, em trabalhar em conjunto para poder promover essa agenda. Ou seja, a gente tem justiça social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico em um único contexto, né, para tentar aí mitigar essas grandes problemáticas globais. E aí, quando eu me refiro a problemáticas globais, eu estou me referindo a problemas complexos, que são problemas com alto grau de resistência de serem solucionados. E aí, nós podemos falar aqui, por exemplo, como terrorismo, como equidade de gênero, nós podemos falar sobre urbanização, mudanças climáticas, erradicação da pobreza, crises de saúde pública, crises relacionadas à água, né, à água potável, saneamento. Nós podemos nos referir a uma série de questões que, em maior ou menor grau, afetam todos os países. Todos os países. Essa agenda ela é universal. Por que ela não é uniforme? Porque cada localidade tem sua especificidade. Portanto, é orientado... Que é interessante a gente entrar nesse ponto, porque às vezes as pessoas pensam, tá, mas isso é para todo mundo. É para todo mundo, mas a gente consegue estruturar isso de uma outra forma também, né? Mas fala aí um pouquinho para nós, conta para nós, explica isso. É isso mesmo. Qual que é a proposta, né? É que essa agenda, né, essa recomendação, ela seja internalizada. E ela perpasse por todo o processo de política pública, né? Trabalhando aí a questão da sustentabilidade. Aqui no Brasil, esse processo, à época, foi feita pelo IBGE e pelo IPEA, né? Nós também tínhamos uma comissão nacional. E quando nós nos referimos, por exemplo, aos entes subnacionais, como estados e municípios, qual que é a sugerência? Qual que é a indicação? Que se observe quais são as metas e as estratégias, os objetivos dos governos locais, para quê? Para fazer uma adaptação, né, e buscar inserir, né, esse processo por meio do que nós conhecemos como territorialização, ou seja, entender a realidade, territorializar os ODS, entender como esses ODS podem ser aplicados, que metas podem ser ajustadas e como, né, esse processo ele vai permear toda a cadeia de modo a gerar benefícios. Eu acho bem interessante falar que essa agenda ela tem um mote que se chama o não deixar ninguém para trás, né? E que eu potencializo muito, né, a perspectiva de que esse mote ele não é só inspirador, ele é inspirador também, mas ele também traz, né, no seu bojo a perspectiva, né, de um conhecimento científico. Quando eu mencionei as estatísticas desagregadas, eu trouxe para vocês aqui a perspectiva de poder olhar além daquilo, né, que nós conseguimos enxergar nas médias estatísticas. Então, vamos dar um exemplo. Não seria só falar, vamos citar aqui, falando de evasão escolar. Não seria só falar que a evasão escolar foi de tantos por cento durante o período da pandemia, mas entender quem fez parte desse processo. Meninas, meninos, e ainda assim, dentro desses grupos, quais são as idades? Né? Quantas dessas meninas moram em lugares que são saneadas, quantas moram em lugares, em espaços que não têm saneamento, quantas dessas meninas precisam trabalhar ou cuidar da família para poder ter uma visão,
mais clara, mais específica, sabe? Poder entender melhor que realidades são essas e como, né, conseguir agir de modo mais sustentável. Com certeza. Vou perguntar aqui para o Marcos. Marcos, tu que entende muito de ODS, que sabe muito sobre os ODS, quer fazer alguma pergunta para a Vanessa, aproveitar essa oportunidade? Quem sabe a dúvida que tu tem aí pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Hoje eu e o Mário, a gente estava conversando, ele disse, eu não tenho um grande conhecimento, né, em relação aos ODS, mas é isso aí, estamos aqui para aprender, né? Por isso que eu vou perguntar para ele se ele tem uma pergunta para ti. Na verdade eu vou fazer uma pequena explanação, né, que isso eu acho que é interessante, porque até eu não conhecer a Raíssa, eu não tinha ouvido falar em ODS, né? Então nós acabamos nos distanciando das questões de amplitude mundial, às vezes, né? Por mais que particularmente nós estejamos sempre interessados em fazer essa colaboração para que funcione bem a sociedade, para que funcione bem as questões da natureza, né? As questões ambientais. A gente tem uma colocação como empresa também nesse meio, e isso aí me trouxe esse encantamento, né? Tanto que até já fiz aí, junto com o pessoal, algumas, vamos dizer assim, participei de algumas palestras online, né? Mais como curioso, né? Apareci eu lá, recebi no meu e-mail, tal dia palestra, né? Visando sustentabilidade, visando alguma coisa relacionada à fuga desse nosso senso comum, né, daquele mundinho pequeno e no pensar maior de uma sociedade mais ampla, né, que é o que se tem hoje, essa carência muito grande, né? Então, a partir daí, desse conhecimento e dessa relação que eu tive com a Raíssa, dentro de um projeto social que ela desenvolve, né, que ela trabalha na questão das hortas comunitárias e tal. Então, a partir daí que nasceu essa nossa proposta de trazer a Raíssa, né? Trazer a Raíssa para esse nosso meio aí que busca a divulgação do que é bom socialmente, né? Do que vai nos trazer crescimento social, pensando no futuro para 100 anos, 200 anos, né? Então, a minha pergunta ela poderia ser muito geral, porque eu ainda estou muito pequeno dentro desse conhecimento sobre as ODS e sobre esse trabalho que vocês têm desenvolvido e que hoje eu tenho um pequeníssimo conhecimento, mas que eu tenho uma vontade enorme de levar adiante, junto com essa vontade que a Raíssa tem, que ela passa para nós, né, de fazer efetivamente essa mudança social de que a gente é tão carente hoje, né? Então, se eu começo a falar, às vezes eu não paro. Então, eu vou parar, vou deixar a convidada nossa, da Raíssa, né, expressar aí, mas fica meu encantamento, né, e minha vontade de participar de forma efetiva e realmente ter a mudança social no nosso meio. É verdade, viu, Marcos? Assim, você estava mencionando sobre acesso, né, a formações internacionais, e aí eu posso trazer aqui como exemplo para você, não de hoje, mas que continua, né, influenciando no nosso cenário interno, né, no nosso cenário doméstico. Por exemplo, ali no final da Segunda Guerra Mundial, a condução das instituições de Bretton Woods, né, foi quando o Banco Mundial foi criado, foi quando o FMI foi criado, né, foi quando potencializou-se, né, as instituições monetárias. E naquela época já começou a nos influenciar e continua nos influenciando. Se nós trazemos aí um outro acontecimento do cenário internacional que nos influencia fortemente, a gente pode lembrar, por exemplo, da Revolução 4.0, né, surgida lá na Alemanha, ainda em 2012, 2013, que nos influencia a transformação, o impacto, a escalabilidade que a tecnologia traz para a vida da gente hoje é muito significativo. E a depender de onde se aplica isso pode gerar disparidades
E quando eu me refiro a disparidades, eu estou me referindo à desigualdade mesmo, sabe? Em processo de qualificação, essa questão das profissões, das habilidades e profissões para o futuro, né? Então, esse conhecimento sobre o cenário internacional eu considero que é estratégico e considero que é relevante para todo mundo. É exatamente por isso que a gente tem trabalhado, né? A gente está trabalhando com base na Agenda 2030, mas trazendo todos esses outros temas que se interconectam com a Agenda 2030, né? A gente tem trabalhado exatamente para qualificar o debate público e para poder levar esse conhecimento para a população, né? Não só existe uma carência bem grande disso, né? As pessoas não conhecem, dependendo do local que tu chega, assim, nunca ninguém nem ouviu falar. E a gente precisa que as pessoas conheçam, que as pessoas estejam cientes disso e que sim, isso possa ser cobrado depois dentro dessas questões de políticas públicas, ter um controle social voltado a isso também, né? Principalmente o controle social na questão de fiscalização, né? Controle social, fiscalização da população. Isso. Exatamente, era justamente isso que eu ia mencionar, Raíssa, porque assim, a Agenda 2030, ela mostra caminhos, né, onde as soluções, elas são desafios, claro, mas elas se interconectam, né, são respostas integradas e coordenadas, e qual que é o benefício disso, né, além do envolvimento da cidadania, é o fortalecimento da cultura democrática, por meio, por exemplo, da participação social, do controle social, da atuação, né, em espaços de tomada de decisão, porque essa agenda, ela traz um conceito-chave, que é a participação da sociedade civil como uma diretriz na construção dos ODS, na construção de políticas públicas que sejam sustentáveis e que tenham, sobretudo, a cara do que a sociedade realmente espera, né? E também fortalece, né, o compromisso com a cidadania e o incentivo a que as instituições possam ser fortalecidas, né? Isso aí. Para encerrar, então, porque na verdade o nosso tempo está quase acabando, se deixar a gente fala um dia inteiro sobre esse tema. A gente fala muita coisa. É porque tem muitos desdobramentos, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre entes subnacionais, mas o Marcos mencionou uma coisa super importante, que é o papel das corporações, das empresas, né? As empresas, né? O setor privado é visto como um ator estratégico, por quê? Por estarem no mercado de trabalho e precisar todo o tempo se desafiar e inovar, eles têm grande potencial de encontrar soluções. Inclusive de aplicar os ODS na cadeia produtiva. Para quê? Para mitigar problemas que possam existir e para potencializar ações, né, dentro dessa instituição, dessa organização, e que certamente vai gerar, vai multiplicar, né, ações para a comunidade. E eu estou falando aqui não só do que diz respeito à responsabilidade social, mas, por exemplo, nesse movimento, né, do empreendedorismo social, né, que tem se fortalecido muito, né? E não então, é fácil, assim, não é fácil. O escritório que eu tenho hoje, o Simetria, a gente trabalha mais voltado a essa área também. A gente tem um valor destinado todo mês também aos projetos sociais que vêm até o nosso escritório para poder auxiliar e ajudar de forma equitativa, né? Às vezes o pessoal confunde um pouco a questão de igualdade com equidade e não é fácil, não é muito conhecido, não é que não é conhecido, é conhecido até, mas não é muito divulgado, não é muito mencionado, não é muito conversado sobre isso. Mas tem formas, viu, Raíssa? Tem muitas formas de se trabalhar e, assim, fico aqui à disposição para contribuir, né, no que vocês precisarem. Não só eu, mas também coloco a Rede Internacional à disposição. A Raíssa faz parte da Rede Internacional. Para nós é um orgulho a iniciativa que você está tendo, né, de trazer para o debate esse tema e outros tantos que são importantes, né? Então, inclusive na sexta-feira, agora, próxima sexta-feira, eu vou estar participando de um debate de alto nível sobre sistemas alimentares, né, por causa da conferência. Então, nós vamos estar aí com o representante da FAO, né, na América Latina, nós vamos estar com o vice-ministro, né, do Equador, né, o vice-ministro de Agricultura, nós vamos estar com representantes da Assembleia, né, enfim. Vai ser bem bacana, né? Nós vamos ter esse diálogo de alto nível e vamos facilitar alguns grupos que vão debater sobre o tema, considerando, né, o número
de pessoas que entrou aí nos índices de pobreza extrema, todas as formas como os sistemas alimentares foram afetados, e a gente está falando aqui de fome, de malnutrição, de comércio tradicional ou comércio justo, de como isso afeta os direitos humanos, a democracia, da participação das mulheres, né, nesse processo produtivo. Tem muito pano para manga, tem muito espaço de atuação para todo mundo, desde eu como pessoa, como cidadã, na minha casa, no meu trabalho, até ações que podem extrapolar territórios. Né? Existe muito espaço, né, porque a verdade é que nesse mundo complexo, né, e nesse mundo repleto de desafios, a gente precisa mesmo eu digo muito, né, trabalhar com cooperação e diplomacia civil. Né, o diálogo, sobretudo, à frente, para que a gente possa tentar gerar, né, nessa balança benefícios que possam alcançar, né, todos os envolvidos em um determinado problema. Excelente, eu com certeza vou participar, convido o pessoal também a participar, então, sexta-feira, né? A gente joga, então, sexta-feira. O link. Eu acredito que vai ser veiculado pelo YouTube da Rede Internacional, né? E aí vocês vão ter um debate bem bacana nos sistemas alimentares, que é uma preparação para a conferência de alto nível que vai acontecer agora no final de julho. Olha que demais. Vanessa, muito obrigada, tá? Eu vou te chamar outras vezes pra gente conversar sobre várias coisas. É sempre bom conversar contigo. Eu aprendo muito te ouvindo, assim, ó, demais mesmo. E espero que você e toda a Ripo possam vir aqui participar sempre com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, os agradecimentos são nossos, né, da Ripo, por vocês estarem levando esse conhecimento para a comunidade de vocês, para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, e por estarem à disposição de contribuir cada vez mais. Raíssa, um orgulho enorme da sua iniciativa, de verdade. Um orgulho enorme. Obrigada, até mais. Obrigada, gente, até mais. Uma excelente tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso papo com simetria de hoje com a Vanessa. Ela tem um conhecimento enorme, ela tem muita coisa a agregar, ela ensina muito a gente. Eu adoro ouvir, adoro participar dos ODS Talk que tem, de todos os webinars que tem acontecido. O Marcos também participou de alguns, né? A gente tava lá vendo ele pela câmera, curioso, ali quietinho na dele, mas aí depois a gente vinha aqui e conversava, é isso aí. É assim que a gente descobre as coisas, é assim que a gente conhece as coisas, né? Então eu vou agradecer a vocês, vou ficar por aqui hoje e semana que vem a gente tá de volta, tá certo? Eu espero que vocês estejam nos acompanhando daqui pra frente, todas as quartas, das 2 às 3 da tarde, estaremos juntos. Até mais! Heartbeat,